O Setembro Amarelo é a campanha em prevenção ao suicídio. A vida precisa ter sentido. Precisamos de um sentido para viver, para estarmos aqui, para vivermos. Eu tive um professor na faculdade que era ateu. E ele certa vez me disse: Alexandre, eu desconstruí o mundo filosoficamente falando, intelectualmente falando. Não havia mais sentido para viver. Estava a ponto de cometer suicídio. Quando então abracei uma árvore. E ao abraçar a árvore percebi que existe um sentido mais profundo. E esse sentido mais profundo, imanente à natureza, é Deus. Como São Francisco de Assis, quando abraçou uma árvore e viu Deus na árvore. Isso é panenteísmo, não panteísmo, mas panenteísmo, que é a percepção de Deus imanente em sua manifestação cósmica, na natureza, prakriti, mas também transcendente a ela. Deus é um só, que se manifesta de diferentes formas, em diferentes épocas, diferentes tradições. Ele está em tudo, em todos, em toda parte, como o Senhor Krishna afirmou no Bhagavad Gita, até mesmo no comedor de cachorros. A consciência divina, o Atma, super-alma, está no coração de todos, em todos os reinos, no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no dévico, o angelical. Mas sem sentido, se perdemos o sentido do viver, e o sentido do viver é Deus em nós, em sua imanência, em seu amor tão profundo que se tornou imanente em todas as coisas. Esse é o verdadeiro amor do qual Jesus falou, São Francisco de Assis, o Senhor Krishna, Buda, Chaitanya Mahaprabhu, os grandes santos de Oriente ao Ocidente. A imanência do Senhor é em todas as coisas. Ele nos ama de tal forma que Ele se tornou tudo que existe. Tudo que vemos é Ele. Tudo que vemos em todas as coisas é Ele. E quando nos distanciamos dessa consciência divina, imanente e transcendente ao mesmo tempo, sofremos. Por quê? Porque nos distanciamos da fonte verdadeira que nos dá sentido, o néctar, a bem-aventurança, a Ananda, a alegria, rasa. Ele é dito na Índia que o Senhor é rasa. Rasa quer dizer a suprema doçura, a suprema delícia. Ramakrishna Paramahansa afirmou certa vez que o santo que acabou de despertar é semelhante a um atleta que escalou um alto muro e quando ele viu o que existia lá do outro lado do muro, ele ficou tão maravilhado, tão magnetizado que nem mesmo olhou para trás. O mundo para ele já não fazia mais sentido. Somente Deus, somente Deus, somente Deus. Então ele se lançou em Deus. Isso não é suicídio, isso é amor a Deus, isso é amor à vida, porque Deus é a vida, Deus é a existência. Devemos, em verdade, praticar o desapego às coisas passageiras deste mundo. Se nos apegamos demasiadamente às coisas deste mundo, se colocamos todo o nosso amor e todo o nosso ser nas coisas passageiras deste mundo, sofremos, porque este mundo é dukkha, é sofrimento. Mas se colocamos o nosso amor em Deus, que não é um ser antropomórfico sentado em um trono de ouro, em algum lugar antisséptico do universo, mas em verdade essa imanência dentro de nós, em nossos corações, como afirmou o Senhor Krishna, a super-alma em nossos corações, então a vida ganha sentido. Aos meus 14 anos de idade, quando minha mãe me levou a um pequeno grupo de meditação aqui em Brasília, em Taguatinga, uma cidade satélite de Brasília, tive experiências maravilhosas que eu não sabia o que aquilo significava. Eu sentia ao longo da minha coluna esferas de fogo pulsantes. E mais tarde, ao ler, ao estudar, vi que aquelas esferas de energia dentro de mim são aquilo que os yogis na Índia chamam de chakras, os centros de energia. E que na Bíblia são conhecidos como os 7 candelabros de ouro do Apocalipse. Os 7 centros de energia. Teresa de Ávila, doutora da Igreja, a grande santa da Renascença católica, afirmava que a alma é semelhante a um castelo de cristal com 7 moradas e podemos experimentar Deus, vivenciar Deus de 7 formas diferentes, ela dizia.
Essa bem-aventurança, essa ananda, essa inefabilidade, essa alegria imorredoura, indestrutível, está dentro de nós. Mas se olhamos sempre para fora, colocando todas as nossas esperanças do lado de fora, nas coisas que constituem Maya, a ilusão cósmica, em vez de buscarmos esse silêncio interno, essa paz interna, essa alegria interna, essa bem-aventurança interna, então sofremos. Quando colocamos todas as nossas esperanças em pessoas, em A, B ou C, ou em coisas, porque não conquistei isto e aquilo outro, porque não fui capaz disso ou daquilo outro, então sofremos. Mas se ao invés disso colocamos as nossas esperanças e os nossos telefones sensoriais em Deus, que está em nós, ali encontramos o sentido do viver. É aqui dentro de nós que encontramos o sentido da vida e não fora. O yoga nos traz essas ferramentas. A psicologia do yoga, que é a psicologia da alma, nos traz essas ferramentas para encontrarmos essa paz, essa alegria, essa bem-aventurança infinita existindo dentro de nós, como afirmava Yogananda. Deus é a alegria eternamente renovada. Não é monótono, é a alegria sem fim da alma, onde existe o verdadeiro sentido do viver. Namastê.